Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Evangelho de Cristo segundo o apóstolo Mateus, capítulo de número 4, nós leremos do versículo de número 1 ao 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: "Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão." Jesus, porém, respondeu: "Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra." Jesus respondeu: "Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus." O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: "Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar." Então Jesus lhe ordenou: "Vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele." Com isso, o diabo deixou a Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Até aqui, a palavra do Senhor. Queridos, hoje nós vamos expor esse texto seguindo o seguinte tema: lute contra as tentações. Nós trabalharemos isso em 3 pontos, que é buscando satisfação na obediência a Deus, buscando aprender a palavra de Deus e buscando adorar somente a Deus. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Santo, 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 Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Estamos diante da tua palavra, ó Pai. Nos ensina com ela, nos inspira a seguir os passos de Cristo, ó Pai, que nós possamos sair daqui mais edificados e certos dos caminhos que devemos traçar para combatermos a tentação, Senhor. Que a palavra que seja exposta hoje seja apenas a tua, que saia da boca do pregador apenas a tua palavra e a tua vontade, Senhor, não teorias humanas, e que o que seja guardado no coração dos seus filhos seja apenas isso também. Em nome de Jesus Cristo é que pedimos e oramos. Amém. Queridos, durante o começo da década de 40, o mundo foi atingido com talvez a última das grandes calamidades, ou pelo menos a mais lembrada delas, que é a Segunda Grande Guerra Mundial. Naquele período, alguns navios comerciantes brasileiros foram atingidos por bombas alemãs. Isso e a pressão dos países aliados obrigou
ao presidente, o então presidente Getúlio Vargas, a declarar guerra contra a Alemanha. Mas o Brasil tinha um problema. Esse problema era seríssimo. O exército brasileiro não entrava em guerra há muito tempo. Então eles não estavam de forma nenhuma preparados para a guerra no continente europeu. Por isso, os Estados Unidos enviou alguns homens para treinarem o exército brasileiro a ser enviado para a Europa. Esse treinamento durou mais ou menos 1 ano e meio. Era tanto tempo que os jornais da época faziam piadas dizendo que o Brasil nunca entraria em guerra. Mas era preciso para que os homens aprendessem não a usar armas, mas as táticas para a guerra, aprenderem as táticas que eram necessárias para a invasão do território italiano e do território alemão. E sem essas táticas, eles não poderiam sobreviver ao combate que estava acontecendo no antigo continente. Semelhante a isso, esse texto nos mostra táticas para vencermos a mais importante de todas as guerras, contra o mais importante de todos os nossos inimigos, o nosso pecado. O tentador que nos assedia todos os dias. Jesus Cristo vai nos ensinar aqui. O livro de Mateus, como nós já temos estudado há bastante tempo, assim como todos os evangelhos, tinha um propósito próprio. Veja, eles todos, os 4 evangelhos, falam da história de Cristo, mas cada um tinha alguns propósitos específicos. E um dos propósitos de Mateus era mostrar, evidenciar como a história de Jesus se assemelhava à história do povo de Israel. Por isso, Mateus seleciona fatos, realmente fatos da história de Jesus, e vai nos mostrando esses fatos, como esses fatos apontavam para esse caminho que Israel já havia trilhado, e como Jesus superou esses caminhos. Desde o capítulo 2, Mateus vem traçado essa visão para nós. No capítulo 2, primeiro ocorre a grande matança de Herodes contra os garotos de menos de 2 anos, lá em Belém. Isso claramente aponta para aquilo que aconteceu no Êxodo, quando o faraó egípcio mandou matar os meninos dos judeus. Então Jesus foge para o Egito, nos lembrando mais uma vez que no período de calamidade, lá no Gênesis, para sobreviver, Jacó teve que pegar os seus filhos, a sua família, e descer à terra do Egito. E de lá o Senhor chama Israel, assim como ele também chama Jesus. É por isso que o apóstolo vai dizer que ele estava no Egito, e no versículo 14 do capítulo 2 ele diz que o Senhor chamou para que se cumprisse aquilo que havia sido dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Essa frase do profeta, em primeira instância, era sobre Israel. Ele estava falando, Deus estava falando com Israel e dizendo que do Egito ele havia chamado eles e escolhido eles. Mas agora o apóstolo aplica isso a Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo também passa por um batismo, como o povo de Israel passou pelo batismo lá no Mar Vermelho. E após passar pelo seu batismo, veja como é evidente, Jesus Cristo é levado até um deserto. E lá no deserto, ele passaria 40 dias e 40 noites. Mais uma vez apontando para o tempo que Israel passou no deserto, que foram 40 anos. E no deserto, Jesus Cristo tinha uma missão. Ele não foi enviado para nada. O Espírito o levou. E o propósito era que ele fosse tentado. Veja, Deus fala isso para o povo de Israel. Ele diz assim: eu te humilhei, eu te fiz passar necessidade, te dei só o maná para comer, para provar a vocês.
Da mesma forma, Jesus Cristo está sendo tentado aqui, provado aqui. E as estratégias, os estratagemas do diabo parecem não ter mudado muito, desde o Gênesis até aqui. Primeiro, é por isso que eu quero expor esse texto no tema lute contra a tentação. Porque é isso que Jesus Cristo está fazendo aqui. Em primeiro lugar, lute contra a tentação, buscando satisfação na obediência a Deus. Veja, o primeiro ponto em que o diabo ataca é a necessidade. Diz o texto que Jesus passou 40 dias e 40 noites, então ele teve fome. É claro que não esperamos que essa fome seja aquela fome que nos dá na hora que queremos comer o almoço. Não era algo assim. 40 dias e 40 noites, já podemos pensar em um homem que está desidratado e desnutrido. Um homem que está completamente necessitado de alimento. Ele precisa de alimento. E é nesse momento que o diabo o ataca, oferecendo uma saída fácil. Faça o simples. Deus não mandou você ficar aqui e esperar? Não espere. Use do seu poder, se é que você tem, e se livre. Aqui ele também ataca duas coisas muito importantes. Ele ataca a identidade de Cristo e o amor que o Pai tinha por ele. Porque ele primeiro duvida se Jesus Cristo era filho de Deus, ou seja, você tem poder, se você tiver poder você vai fazer isso. Porque é o que você quer, a sua necessidade, o seu corpo precisa, então você vai transformar essa pedra em pão. Mas ele também duvida do amor já declarado do Pai. Porque o capítulo anterior, o capítulo de número 3, termina no batismo de Cristo. E o último versículo diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. É isso que o Pai está dizendo. O Pai declara que Jesus Cristo é o seu Filho amado. E aqui o diabo está fazendo troça dessa afirmação, colocando em dúvida a afirmação do amor de Deus. Veja que quando lemos o capítulo 3, amados, foi a mesma estratégia que ele fez com a Eva. Primeira afirmação do diabo foi uma mentira por completo. Diz assim: eu ouvi dizer que Deus disse que vocês não poderiam comer de nada aqui, de nenhuma dessas árvores. Percebe? A primeira coisa a qual o que a serpente faz é colocar em dúvida o amor de Deus e a identidade do povo de Deus. É neste momento, nos momentos das nossas necessidades e fraquezas, que o diabo vai colocar dúvida no seu coração, dizendo: será que eu sou filho de Deus? Será que você é salvo? Será que é um dos eleitos do Senhor? Será mesmo que Deus te ama? Quantos não caem nesse momento? A perda de um ente querido, uma doença muito grave, a perda de um emprego. Então levanta-se a dúvida: será que Deus me ama? Será que Ele se importa com aquilo que acontece comigo? Será que Ele se importa com as minhas situações? Por vezes são de fato necessidades. Por vezes eu preciso realmente de um remédio. Ou realmente eu estou passando fome. E isso é o suficiente para que o diabo coloque dúvidas no meu coração. Mas por vezes são necessidades que nós mesmos criamos.
coisas que nós queremos e achamos que é necessário e absolutamente necessário para sermos felizes. E aí, o diabo também usa isso para colocar dúvida no meu coração. E nós acabamos sendo como aquele garoto que o pai diz: não, eu não vou te dar este brinquedo que você quer. E o garoto diz: você não me ama, é por isso que você não vai me dar. Queremos algo, queremos aquilo que acreditamos nos fazer feliz, e Deus acaba aqui ficando por obrigado a nos dar, já que Ele nos ama, não é mesmo? Veja, a mesma estratagema é usado em muitas igrejas aí afora. Se você não prospera, é porque você não obedece a Deus e Deus não te ama. Se você não prospera, é porque você não tem fé o suficiente e Deus não te ama. E aí temos falado tanto de como muitas pessoas ficam decepcionadas com Deus por promessas feitas por outras pessoas que não são Deus. O diabo usa as nossas necessidades para nos tentar. E acredite, já tenho estudado muito isso. As necessidades não são as mesmas. Pelo menos não em absoluto. Nós criamos necessidades no nosso coração, e isso é verdade. Nós criamos necessidades no nosso coração, e elas são exploradas pelo diabo para nos tentar. Mas Jesus Cristo nos dá a estratégia necessária para vencer essa tentação. Buscar satisfação em obedecer a Deus. Veja, a resposta dele é: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus. Queridos, a prática do jejum é algo muito importante e valoroso. Há quem diga que ele não é só reservado para momentos de pressão extrema ou de necessidade. Não. O jejum, por muitas vezes, é uma prática útil para nos ensinar a necessidade que temos de Deus e como podemos resistir às tentações. Porque uma vez que abdicamos e que não comemos, ou seja, abdicamos de uma necessidade natural do nosso corpo, nós somos treinados a buscar a nossa satisfação no Senhor e, com isso, combater as outras necessidades, combater as outras tentações, combater os outros desejos. Porque se, ao buscarmos a necessidade do Senhor, podemos combater até mesmo um desejo mais natural que temos, podemos combater os outros também, buscando a mesma coisa, a satisfação em Deus. É por isso que se diz que o jejum pelo jejum não vai funcionar. É preciso buscar a Deus no meio do jejum. É preciso buscar a sua palavra, é preciso buscar oração a Ele, é preciso buscar a Deus, porque senão só será uma prática religiosa como qualquer outra. Não será diferente do que os muçulmanos fazem. Acredite, há um período do ano que eles passam muito tempo sem comer durante o dia. Eles acordam, comem ainda de madrugada e só voltam a comer no outro dia. Eles fazem isso, passam o dia todo trabalhando, fazendo os seus afazeres. Se não buscarmos a Deus durante o jejum, Ele não serviu de nada a nós. Ele não serviu de nada a nós. Precisamos buscar ter satisfação nele. Ao ter satisfação na sua palavra, nas suas ordens, em obedecer a Deus,
eu não mais vou pecar, vou cair, vou errar, buscando a satisfação das minhas necessidades. Estávamos falando na sexta, entre alguns outros temas que nós entramos nas conversas aleatórias no pequeno grupo, de situações adversas onde algumas mulheres durante a gravidez têm informação de que essa gravidez é de extremo risco e muito possivelmente o filho não sobreviva. E que era melhor elas abortarem. E nós ouvíamos algumas histórias de mulheres que não abortaram. E que hoje, seus filhos nasceram e hoje são homens, alguns são pastores, que anunciam e que pregam a palavra do Senhor. E em determinado momento, o pastor falou assim, isso não é nem mais caso de fé. Às vezes a fé não é tão grande assim, é só obedecer. É só obedecer. Às vezes nos falta, de fato, a confiança. Às vezes nos falta, de fato, a esperança. Mas ao olharmos para a Escritura, precisamos obedecer. Se é que a Escritura fala, nós obedecemos. Porque se eu busco a satisfação nisso, eu sou feliz. É o que o salmista do Salmo 119 passou aquele salmo todo, o maior dos salmos, dizendo para nós. A lei do Senhor é um caminho melhor, a lei do Senhor é boa, a lei do Senhor é eficaz, a lei do Senhor pode nos trazer felicidade. Basta obedecer. Busque satisfação na obediência ao Senhor. Busque satisfação na obediência ao Senhor. Em segundo lugar, irmãos, para lutar contra as tentações, precisamos buscar conhecer a palavra de Deus. Se a primeira coisa que o diabo faz para nos ludibriar é atacar as nossas necessidades, a segunda coisa é deturpar as Escrituras Sagradas. Acredite, é muito fácil mentir e enganar alguém, dizendo algumas verdades muito bem selecionadas. Muito fácil. E é o que muitos têm feito com as Escrituras Sagradas, usando textos fora de contextos, correlacionando fatos que não são correlacionáveis, para tentar enganar você. Dizer, talvez este pecado que você esteja cometendo não é pecado. Talvez, na verdade, é só um conceito que a igreja criou para oprimir vocês, para enganar vocês, para obrigar vocês a darem dízimo ou outras coisas. Essas são as estratégias. Põe em dúvida a igreja, põe em dúvida a palavra de Deus e através de um planejamento muito, muito engenhoso, usa alguns versículos para confirmar suas teses, dobrando a palavra de Deus, enganando, usando ela. É por isso que muitos dizem que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Isso é uma fala um tanto católica, mas a verdade é que os homens são maus, e tão maus ao ponto de usarem as Escrituras Sagradas para enganarem os outros. Tão maus ao ponto de usarem as Escrituras Sagradas para enganarem os outros. O diabo é precisamente o pai dessa estratégia. Lá no Éden, nós já falamos como ele deturpou a mensagem de Deus. E aqui, ele faz mais uma vez isso. Ele, de fato, cita um versículo, dizendo, aos seus anjos lhe dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Ele tinha levado Jesus para lá, para cima do templo, lá em Jerusalém, e fala, se joga aí. Por quê? Porque se você é filho de Deus,
o anjo do Senhor vai te segurar. Porque ele prometeu isso na sua palavra, lembra? Lembra que ele prometeu isso? Só que Jesus conhecia mais a Bíblia do que ele. Jesus dominava as Sagradas Escrituras. Jesus amava a palavra de Deus. E é por isso que prontamente ele também responde com as Sagradas Escrituras dizendo: não ponhas o Senhor teu Deus à prova. Não ponha o Senhor teu Deus à prova. O que fazemos quando somos ludibriados? Quando as pessoas nos enganam, muitas vezes usando a Escritura. Se não buscarmos conhecer as Escrituras, não poderemos fazer nada. Se não dominarmos as Escrituras, não poderemos fazer nada. Se a Escritura não for íntima a nós, não consigamos pensar, ler, entender, conhecê-la de fato, não poderemos fazer nada. Muitas igrejas estão cheias de pessoas enganadas porque não conhecem a palavra de Deus. Parece que fazem coro com o versículo de que diz: meu povo perece por falta de conhecimento. O que me entristece é que muitos daqueles não são povo de Deus de fato. Mas a verdade é que muitos têm sido enganados. Muitos crentes, às vezes crentes verdadeiros, passam anos enganados até que a palavra de Deus os liberte da mentira. Passam anos enganados porque não conhecem a palavra de Deus. Não tem intimidade com ela. Não busca a sabedoria nela. Queridos, qual foi o último versículo que nós aprendemos de fato? Guardamos em nosso coração? Para aqueles momentos de dificuldade onde precisaremos dele? Qual foi a última vez que eu fiz um estudo sistemático das Escrituras? Nós temos, desde o início do ano, lido a Escritura do início ao fim e pretendemos que no final do ano nós cheguemos até lá, se Deus nos permitir. Porque é importante, queridos, que nós possamos conhecê-la. Ela não é um livro de magia para eu ler no final da noite, pensando que ao ler eu serei abençoado de alguma maneira sobrenatural. Ele é um livro de estudo onde eu preciso me alimentar dela, eu preciso buscar ela, eu preciso me saciar dela, eu preciso conhecê-la e dominá-la, ao ponto de não mais ser enganado por homens e nem pelo diabo. Não mais ser enganado por aqueles que tentam deturpar o que as Escrituras dizem. Jesus nos mostrou como é que eu faço para vencer a tentação daqueles que deturpam as Sagradas Escrituras. Não tem outro caminho. Eu preciso conhecer mais. Eu preciso buscar mais as Escrituras Sagradas. Em terceiro lugar, queridos, para combatermos, para lutarmos contra a tentação, nós precisamos buscar adorar somente a Deus. Veja, a última tentação do diabo, nesse momento aqui, é como se ele estivesse jogando todas as suas cartas. O all-in dele é prometer todos os reinos, todas as coisas, todas as glórias, a adoração, tudo isso. Porque talvez se ele prometesse coisas que são demais para um carpinteiro, ele poderia obter algum sucesso em dobrar aquele coração tão devoto ao Senhor. O mundo, quando não puder nos dobrar
com a enganação, vai tentar nos comprar. É mais fácil assim. Ele promete o mundo, ele promete reinos e glória de todo o mundo. Isso é algo que Jesus vai receber no final do livro de Mateus, quando ele diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ele vai receber toda a glória, porque a palavra diz que ao morrer e ressuscitar, Paulo diz isso, ao se esvaziar de si mesmo, vir na terra e cumprir o propósito, ele recebeu o nome que está acima de todo o nome. É verdade que ele já era Deus, mas agora, enquanto Deus encarnado, ele recebe o governo de todo o mundo ao obedecer o Senhor e morrer naquela cruz. Mas o diabo, o Satanás, estava lhe mostrando um caminho mais fácil. Era mentira, claro, mas ele estava lhe mostrando um caminho mais fácil. Você desceu dos céus para cá para ser rei de tudo, para que todos os reinos te adorem, para que todos eles conheçam a sua glória. Basta me adorar. E você terá tudo isso. E você terá tudo isso. Mas Jesus Cristo diz: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Jesus Cristo não só mostrou que não iria adorar Satanás, Ele mostrou que Ele não adorava os benefícios e as bênçãos que Ele já iria receber por sua obediência. Ele amava apenas ao seu Pai, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Somente a Ele se prestava culto. Queridos, a Escritura nos promete vida eterna. A Escritura nos promete saúde lá no céu. Nos promete felicidade com Cristo. Nos promete justiça. Nos promete alegria. A Escritura nos promete tudo isso. Ela nos promete que reinaremos junto de Jesus Cristo. E o mundo, por vezes, imita todas essas promessas, a fim de que nós adoremos a eles. A fim de que nós adoremos não ao Senhor Deus dos exércitos, mas que nós adoremos os benefícios da aliança. Quantas são as pessoas que querem subir ao céu não pela presença do Senhor, mas pelas ruas de ouro, pelas grandes mansões, pela saúde, porque diz que a árvore da vida estará lá e curará as nações, pela justiça que querem. Veja, queridos, todas essas coisas foram prometidas a nós, mas são prometidas para aqueles que, acima de tudo, amam ao Senhor. Aqueles que amam ao Senhor mais do que os seus próprios benefícios. Israel não amava o Senhor mais do que os seus benefícios. Israel amava a Terra Santa. Eles amaram aquilo que o Senhor deu a eles. Eles amavam a paz que o Senhor podia lhe dar. Mas se qualquer Deus te prometesse as mesmas coisas, eles adoravam os deuses. Eles amaram a fertilidade que o Senhor disse que teria naquela terra. Lembra, o Senhor chamava aquela terra de terra que mana leite e mel. Quer dizer que era uma terra que eles poderiam criar animais, eles poderiam plantar, eles poderiam sobreviver. Era uma terra fértil e abundante. Israel amava terras férteis e abundantes, mas não amavam ao Senhor que deu aquela terra a eles. Eles não amavam ao Senhor.
É por isso que eles adoravam aqueles deuses, muitas vezes deuses da fertilidade. Eles adoravam a deuses que diziam poder lhe trazer segurança. Reis até queimaram seus filhos em santuários de deuses, porque eles não amavam o Senhor dos Exércitos. Consequência disso, eles ficaram sem o Senhor e sem a terra. O Senhor o enviou lá para a Babilônia. E lá ele o visitou. Como se dissesse, a terra não está mais aqui. O que vocês têm é a mim. Adore apenas ao Senhor. Apenas ao Senhor. Não coloque outras coisas no lugar do Senhor. Não adore o dinheiro, porque o mundo pode te oferecer um outro Deus que te dá. O trabalho, para muitos. O roubo para tantos outros. Não adore a saúde, porque a terra, o mundo vai te oferecer outros deuses que dizem dar. Muitos acham que a ciência consegue resolver todos os problemas. Pode curar todas as doenças. Basta ter o seguro certo. O plano certo. E aí a minha vida está resolvida. Não adore a justiça e nem nada dessas coisas. Só ao seu Deus adorará. E só a Ele prestará culto. Apenas a Ele prestará culto. Veja, queridos, Jesus foi levado aqui à prova no deserto. Concluindo. E Ele não falhou. Ele não errou. Nem por um minuto. Jesus passou impecável pelas provações. Isso é impossível para nós. É verdade, eu tenho que me satisfazer da palavra do Senhor, da obediência a ela. Eu tenho que conhecer a palavra do Senhor. Eu tenho que adorar apenas a Ele. Mas muitas vezes eu não consigo. Muitas vezes eu coloco outra coisa no lugar do meu Deus. Muitas vezes eu coloco as minhas necessidades à frente da obediência ao Senhor. Muitas vezes eu não conheço suficientemente a palavra para não ser enganado. Todos nós somos assim. Nós falhamos. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, naquele texto que nós lemos ainda agora, ele nos mostra uma coisa belíssima. Se por um pecado entrou, por um só, pela obediência de um só, nós fomos vitoriosos, nós fomos ressurretos, nós fomos abençoados e recebemos o dom da vida eterna. Fomos tornados justos pela obediência de um só. Pela obediência de um só. Jesus está aqui no deserto, eu já disse, conforme Israel esteve no deserto. A caminhada de Israel no deserto, irmãos, só tipificava, era uma sombra da nossa caminhada. Nós que já fomos batizados também no Espírito Santo e que agora prosseguimos nessa jornada até a Terra Santa prometida. Mas não estamos mais em fase de provação, porque estamos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que lutar contra a tentação, temos. Vez ou outra vamos falhar, vamos. Mas o Senhor
que fez os céus e a terra e que agora está conosco no deserto, irá nos levar à terra prometida, porque Jesus Cristo, no deserto, venceu a tentação. Jesus Cristo, no deserto, foi vitorioso. Jesus Cristo abriu esse caminho, mas ele não abriu uma porta como se dissesse: quem quiser entre. Ele abriu a porta e nos pegou pelo braço e nos levará até a sala do trono de seu Pai, onde reinaremos com ele para sempre. Cristo venceu as provações. Ele foi testado. E o final, Pedro nos diz em Atos que ele é um varão aprovado. Ele é um varão aprovado, que morreu em nosso lugar. Por isso podemos louvar a Ele. E por isso também nós podemos lutar contra as tentações, tendo fé que podemos vencer. Agora sim podemos vencer, por conta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Santo, santo, santo Deus dos exércitos, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Só o Senhor é digno de adoração, ó Pai. Só o Senhor é digno de louvor. Só o Senhor é digno de que as pessoas se ajoelhem, se prostrem diante de Ti e clamem o Teu nome. Te agradeçam por seus grandes e poderosos feitos. Querido Deus, te agradecemos porque se Cristo não tivesse vencido por nós, seríamos como aquela geração perversa que morreu no deserto porque não amaram ao Senhor. Seríamos como aquela geração perversa que foi destruída e enviada para o cativeiro da Babilônia. Seríamos como nosso pai foi, tentado e derrotado. Nós não éramos diferentes deles. Não éramos. Na verdade, éramos exatamente iguais. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo venceu essa batalha por nós. Venceu essa batalha por nós. Santo Deus, queremos te agradecer por tê-lo enviado, porque sem ele não conseguiríamos. Nos ajuda agora, ó Pai, a diariamente lutar e vencer essa batalha, nos satisfazendo em obedecer a Ti, buscando sempre conhecer a Tua palavra e adorando somente ao Senhor, colocando nosso amor, nossa adoração somente em Ti e em nenhum outro lugar. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi vitorioso sobre o diabo até o fim, é que te louvamos e te agradecemos. Amém.